você? Espero que você esteja bem. Pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre limites nos relacionamentos. Você sabe o que é limite no relacionamento e por que você tem que colocar limites nos relacionamentos? Muitas pessoas que buscam a psicoterapia, as queixas que elas trazem no sentido do outro, do relacionamento com os outros, e esse relacionamento, ele não é somente o relacionamento amoroso de homem e mulher, ou mulher com mulher, homem com homem, o relacionamento afetivo, né? Todos os relacionamentos que a gente tem de forma social. Então, relacionamentos com nosso parceiro ou parceira, os nossos relacionamentos com mãe, pai, irmãos, sogras e sogros, amigos de trabalho, tios e tias, enfim, todos os relacionamentos que a gente tem, eles precisam ter estabelecido nesse relacionamento os limites. E muitas pessoas falam, nossa, mas como que eu vou estabelecer um limite com a minha mãe, com meu pai, ou com a minha sogra, ou com o meu esposo? E o limite, ele é uma construção. É uma construção que ela tem que ser lapidada desde o início. Eu gosto de usar o exemplo da criança. Quando você tem uma criança que está sobre a sua responsabilidade de educação, você vai lapidando ela no decorrer do desenvolvimento desse indivíduo para que ela se torne, ou pelo menos ela seja parte de algo que você estabeleceu, que você induziu, que você fez com que ela achasse que aquilo era o correto. Então, dentro das suas crenças, dos seus valores, você foi lapidando essa criança conforme você gostaria que ela fosse, que ela tivesse um comportamento. E a vida, no decorrer de tudo, a gente também tem outros relacionamentos. E a gente não estabelece, muitas vezes, o mesmo limite que a gente dá para as crianças. Lógico, aqui entre aspas, tem os pais que já não colocam limite nem nos próprios filhos. E normalmente essas pessoas que têm dificuldade de colocar limites nos próprios filhos também terão dificuldade de colocar limite em outras pessoas, porque para ela aquilo não é algo habitual, não faz parte do ser dela. E aí tem uma reflexão, né? Por que a gente tem que colocar limites? Porque o outro ser humano, ele não vai saber o que nos causa dor, sofrimento ou até mesmo incômodo. Ele não vai saber qual que é o limite dele de palavra, de comportamento, porque você não estabeleceu esse limite. Então ele vai até onde você julgar que é o correto. Ele vai agir conforme o seu comportamento. Então, se em nenhum momento você estabeleceu nesse relacionamento um limite, ele não vai saber aonde ele pode parar, até onde ele pode ir. E aí vai virar um ciclo vicioso, porque a pessoa que não coloca limites, normalmente ela vai sofrer com essa falta de limite que ela não impõe para os outros e vai trazer isso para a clínica, vai trazer isso para a psicoterapia, falando, nossa, as pessoas não me respeitam, nossa, as pessoas abusam da minha boa vontade, nossa, eu sou bonzinho com todo mundo e ninguém me valoriza, nossa, porque eu me desdobro em 1001 pessoas e ninguém reconhece o quanto eu faço. Sim, ninguém irá reconhecer, porque você nunca mostrou quando acaba o limite do outro e começa o seu. Vamos a um outro exemplo. Quando você vai entrar numa empresa. Quando você entra numa empresa, você faz uma entrevista, né? Você passa por um processo seletivo e ok, você entrou. Aí quando você entra, você passa normalmente por uma integração. O que é essa integração? Vão vir pessoas que já fazem parte daquele grupo que vão te falar as regras. As regras que você deverá seguir. Ali é estabelecido o limite dos seus comportamentos. Ali vai ser estabelecido o que você pode e o que você não pode fazer naquela empresa. Ah, Ângela, mas eu não concordo com tal regra. Ok, mas ali existe uma regra. E ali dentro, naquele ambiente, você vai seguir aquela regra. Porque se você não seguir aquela regra, você vai começar a ter alguns problemas e provavelmente você vai ser retirado desse grupo. Porque você não vai conseguir estabelecer conexões e saber aonde começa o seu limite e aonde termina. Porque começou o limite do outro. E a vida também é assim. E normalmente
nós temos medo de falar sobre os limites. Porque a gente acha que falar e impor os nossos limites para o outro, a gente vai ser ofensivo, a gente vai ser mal entendido, o outro vai ficar magoado, o outro não vai falar mais comigo. E aí entra uma outra questão, que é a questão do porquê você precisa ser aceito o tempo todo pelo outro. Como já dizia um ditado, se nem Jesus Cristo, que foi uma referência, né? Não falando aqui de religiosidade, mas falando de uma referência, de uma pessoa que viveu para caridade e bondade, ela não foi aceita por todo mundo, quem é você na fila do pão? A gente tem esse medo de magoar e, na verdade, esse medo de magoar o outro não é pelo fato do outro estar magoado, mas é pelo fato de não aceitarmos que nós não somos perfeitos para a visão daquele indivíduo, que nós não iremos agradar o outro 100% do tempo. E isso nos causa um incômodo muito grande, porque o tempo todo, aquela pessoa que ela tem dificuldade de colocar limite é um tipo de ser humano que ele tem dificuldade de aceitar a opinião alheia. Ele tem dificuldade de ser rejeitado. Ele tem dificuldade de lidar com o outro, com o fato do outro não gostar dele. Ou até gostar, mas em determinado momento não aceitar determinado comportamento. E aí isso precisa ser trabalhado em psicoterapia. Do porquê para você é tão importante o outro tá o tempo todo te amando. E aí isso gera muita reflexão, né? Muita reflexão. Porque a forma de colocar limites no outro também tem que ser uma forma de uma comunicação assertiva, que é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente falando sobre comunicação assertiva. Mas de forma generalizada, a comunicação assertiva é você falar de uma forma não violenta aquilo que você não gostou, ou que você não está gostando, ou que você simplesmente vai fazer de uma outra forma. Essa comunicação assertiva, inicialmente, para quem não tem o costume de fazer essa comunicação assertiva sobre os limites no relacionamento, vai soar como uma ofensa. Nossa, eu não consigo falar dessa forma, porque eu preciso ser boa, caridosa, eu preciso ser uma pessoa que aceita o outro como ele é. E nessa de querer ser bom o tempo todo, de querer entender o outro, de querer abraçar a causa do outro, você não está abraçando a sua própria causa. Você não está olhando para o seu desejo, para o que você realmente quer. Você só está olhando para o que o outro quer, para o que o outro pensa. E aí, onde é que você, indivíduo, entra nisso tudo? Naquele ser que fica lá encolhido, com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, do que o outro vai falar de você? Ou você é aquele indivíduo que, quando surgir um momento de imposição de limites, você vai falar: ok, eu aceito que você pense diferente, mas o meu limite é esse, eu não aceito, eu não gosto, eu não quero. E tá tudo bem? Isso não vai fazer de você mais ou menos perfeito, vai fazer de você você. É você se colocando para o mundo e não deixando que o outro imponha para você o que você tem que ser para o mundo e para ele. E aí muitas pessoas, ela é como se fosse um camaleão, né? Tem pacientes que chegam para mim e relata situações de porque eu preciso fazer isso para minha sogra, senão, nossa, ela fica muito chateada. Nossa, eu preciso fazer aquilo pro meu irmão. Nossa, se eu não fizer, nossa, o meu irmão não fala comigo. Minha mãe, então, nossa, minha mãe é tão magoada. Qualquer coisa que eu falar pra minha mãe. E você? Aonde é que está você nessa história? Esse é o questionamento que eu sempre faço para as pessoas que me procuram. Ok, e você? O que você quer? O que você deseja realmente fazer em determinada situação? Eu não estou falando do que sua mãe deseja, do que seu irmão deseja, do que sua sogra deseja. Eu estou falando de você. O que você, indivíduo pertencente a esse mundo, com vontades, desejos, sonhos, quer? E sabe qual é a resposta das pessoas? Não sei. Não sei.
E é engraçado, né? Porque falando de um contexto geral, parece uma coisa tão óbvia. Não, mas a pessoa ela sabe o que ela quer. Não. Porque ela é tão introduzida em deixar os outros colocar limite no relacionamento dela com os outros, que ela mesma não sabe qual é o desejo dela frente às situações do cotidiano. Porque ela fica o tempo inteiro esperando que o outro tome a decisão por ela, que o outro haja com aquilo que ele acha que é bom. E aí ela vai só andando ali, ó, pegando a onda e indo junto, pegando carona. E o desejo dela mesmo tá lá, guardado. E aí, às vezes não, na sua grande maioria, acontece o quê? A frustração. E a frustração vem pelo desejo de você querer que o outro adivinhe o que você quer, que o outro saiba e haja conforme você tá pensando e querendo, aí o outro não age. Aí você se frustra. Mas em nenhum momento nesse relacionamento, nessa comunicação, você falou o que você queria. Você impôs o que você queria. Você colocou limites naquilo que você queria. E aí você fica à mercê do outro adivinhar. Ah, o outro tem que ter bola de cristal e adivinhar o que eu quero. Nossa, o outro não adivinhou? Eu não acredito. Aí vem a frustração, vem a raiva, vem o ódio. Às vezes você se distancia do outro porque você acha que o outro tinha que saber, o outro tinha o dever de saber. Oi? Muitas vezes o outro não sabe nem o que ele quer, enquanto mais o que você quer. Então, os limites, e de forma muito generalizada, eles são regras que você tem que estabelecer para a sua vida. Entende nesse sentido que as regras são para a sua vida, não é para do outro. O outro vai estar dentro das suas regras, nesse relacionamento, se ele quiser. Ele não é obrigada a estar em uma relação onde ele não quer seguir sua regra. E tá tudo bem. É um direito dele não querer. Mas não cabe a você querer mudar as suas regras para se encaixar na regra do outro. A não ser que a mudança da sua regra seja uma reflexão sua na qual você chegou à conclusão que é necessário fazer. Mas do contrário, se para você aquela mudança de comportamento ou de limites, de regras, não tem sentido, por que é que você vai mudar os seus limites, as suas regras, o seu comportamento somente para agradar o outro? Ai, mas o outro é minha mãe. Nossa, não, o outro é minha sogra, como que eu vou fazer isso? Meu irmão, né? Cresceu comigo, meu irmão, como que eu vou magoar o meu irmão? Como que eu não vou fazer o que meu irmão quer? Então, continue nesse ciclo vicioso de deixar os outros colocar limite na sua vida. E não reclame dos outros colocarem limite na sua vida. Porque você mesmo não coloca, então o outro vai colocar. E aí eu coloquei até alguns exemplos aqui, eu escrevi, do quais tipos de limites, né? Porque às vezes a gente fala limite, a gente parece que é uma coisa tão... Nossa, o limite é a pessoa, é algo tão grandioso. E na verdade, gente, o limite nos relacionamentos, eles são singelos. São aqueles limites onde a gente tem que colocar diariamente. E aí a gente vai começar falando sobre relacionamento amoroso. Quais são os limites no relacionamento amoroso? Quando a gente começa a se relacionar com alguém, a namorar, ali já começa a nascer um relacionamento onde a gente tem que colocar regras. E aí o outro, ele vai olhar para essas regras e vai falar, opa, não, eu não me encaixo nessa regra, tchau, não quero. Ou ele vai olhar para essas regras e falar, legal, gostei dessa pessoa, vou continuar porque minhas regras e meus limites são próximos. Ou se ele mesmo que ele não concorde, mas ele queira se adaptar ou até repensar e refletir sobre as regras e os limites dele, ele vai começar a adaptar os limites e regras da vida dele ou dela para o seu. Então, por exemplo, o que acontece às vezes no relacionamento amoroso? A pessoa chega pra mim e fala, ai, o meu namorado, ele sai sem a minha companhia, ele passeia, ele vai pro bar, ele vai pra festa, e isso me irrita muito. E aí o questionamento é, e você já falou isso pra ele? Você já falou pra ele
que você não gosta desse comportamento? Não. E como é que o outro vai saber? Como é que o outro vai saber que o seu relacionamento com ele existe uma regra de que você não gosta de que ele vá pro bar sem você? Porque eu posso ter uma outra pessoa, um outro relacionamento, que pra ela tudo bem. O namorado vai pro bar, ela também vai pro bar com as amigas e tá todo mundo feliz. Por quê? Porque o limite e regras daquele relacionamento é diferente do outro. E não tem certo e errado. Tem o que te faz bem e o que não te faz. E tem o limite que você coloca naquele relacionamento. Outro exemplo. O meu namorado ou o meu esposo. Meu esposo, ele me ofende, ele grita, ele fala que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou horrorosa, que eu tô velha, que eu... Ok, lá na época de namoro, você colocou limites nesse relacionamento? Você mostrou pra ele que esse tipo de comunicação com você não é bacana? Que esse tipo de comunicação você não aceita? Em algum momento dessa história, você não colocou esse limite, você não colocou essa regra. Então, pra ele, aquilo é normal e ele vai fazer com você. E você nunca mostrou que com você é diferente, não existe limites nessa comunicação agressiva, então pra ele tá tudo certo. Relacionamentos, por exemplo, de pai, mãe, irmã, sogro, sogra. O que acontece às vezes? A mãe e o pai quer falar pro filho o que o filho tem que fazer e às vezes a mãe e o pai acham que mas eu tô fazendo isso porque eu amo meu filho, eu tô falando porque eu quero o bem dele. Ok, mas o filho, em determinados momentos, vai ouvir alguns conselhos e vai falar, ok, pra mim serve, em alguns momentos não. E ele vai ter que expor isso de forma assertiva pra esse pai, pra essa mãe, de que forma? Olha, eu agradeço, mas eu decidi fazer de outra forma. Nossa, Angela, mas eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe que eu não vou fazer o que eles estão falando porque eu pensei que eu posso fazer diferente? Sim, você não é adulto. Porque quando você é criança, os seus pais vão te direcionar para o que eles acham que é o melhor. Quando você se torna adulto, você já começa a socializar com outras pessoas e começa a criar sua opinião, suas crenças, seus valores individuais, que não está ligado diretamente aos seus pais. E você vai ter que estabelecer esse limite. Ângela, a minha sogra gosta de palpitar na minha vida. Ela vai na minha casa, ela fala que o tapetinho não tá no lugar certo, que eu tenho que limpar a casa melhor. Você não sabe limpar a casa. Nossa, você tem que arrumar melhor. Não, meu filho gosta que você cozinhe um arroz assim, assado. Ok. Você estabeleceu o limite pra essa sogra de que, ok, você faz isso na sua casa, você põe um tapetinho naquela posição, você faz o arroz dessa forma, na minha casa eu faço diferente. Você estabeleceu esse limite para ela? Não. Se você não estabeleceu, ela sempre vai tentar te dar conselhos para você fazer do jeito que ela acha que você tem que fazer. Isso acontece muito também com o filho, né? Você tem um filho, aí os pais, os sogros e as sogras querem falar como você deve criar. Lógico, vai existir aquela orientação de quem já teve uma experiência e vai falar pra você, olha fulano, faz dessa forma porque eu já fiz e vi que não deu certo. Sim, vai existir essa orientação que é até normal dos pais quererem fazer com os filhos. Mas se isso tá te causando um incômodo, porque isso tá te sufocando, qual é a sua obrigação? Colocar limite para esses pais, para esse sogro, para essa sogra, estabelecendo, ok, você fez com seu filho e eu vou fazer com o meu diferente. E se, ok, você fizer e não der certo, é um direito seu de viver aquela situação. Não é um direito do outro, não é o outro que tá vivenciando, é a sua vida. E isso também cabe aos relacionamentos no serviço, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, lá no meu serviço as pessoas ficam me zoando, ficam brincando comigo, eu não gosto. Você já estabeleceu limites para essas brincadeiras? Porque muitas vezes acontece da pessoa não estabelecer limite ou até mesmo ela criar brincadeiras ofensivas e quando os outros vêm brincar com ela, ela se sente ofendida, né? Então, os limites e as regras, elas precisam ser estabelecidas em todos os âmbitos da nossa vida, em todos, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos de colegas, todos os relacionamentos, eles precisam ter regras. Se você não impor regras, as regras vão ser colocadas por outras pessoas e você vai estar à mercê de ter que seguir aquilo. E isso é uma opção sua, não é o outro que está te obrigando.
Não é o outro que quer que você seja, eu quero que você... Eu ouço muito assim, nossa, os outros abusam de mim, os outros me exploram, os outros não me reconhecem. Sim, porque você nunca colocou pro outro um limite de relacionamento. Você sempre deixou em aberto para ele colocar o limite. E o limite dele é até onde vai a sua. E se você não tiver nenhum limite, ele vai até onde você adoecer. E é aí que começa o adoecimento, e é aí que a pessoa começa a ter aquela sobrecarga emocional, é aí onde a pessoa começa a ter ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas. Por quê? Porque ela não sabe mais lidar com essa situação, porque ela nunca colocou limite nos relacionamentos. E não é egoísmo. Muitas pessoas falam, nossa, que egoísmo, eu vou falar pro outro não. Sim, você vai falar pro outro não, porque se é o não que você precisa falar, se é o não que você deseja falar e você precisa falar naquele momento, o outro, se ele ficar magoado, isso é um problema do outro. Isso não é um problema seu. A gente precisa, as pessoas precisam separar. Meg, para. Meguinha tá mordendo minha blusa. Para. A gente tem que começar a separar o que é nosso e o que é do outro. O que é do outro não cabe a você resolver. Não queira abraçar o mundo e resolver problemas que não são seus. Por que é que você está preocupado se o outro ficou magoado, se o outro ficou chateado, se o outro não vai te amar mais? Isso é um problema do outro e quem tem que resolver isso é o outro. Com psicoterapia, com reflexão, ok? Você tem que aprender a resolver os seus problemas e somente os seus. E, sinceramente, resolver os próprios problemas já não é fácil. Não é uma missão que você vai conseguir fazer da noite pro dia e vai ver milagres, vai ver resoluções milagrosas e rápidas. É um processo. Até mesmo colocar limites nas pessoas é um processo. Você não precisa amanhã, hoje, nossa, hoje eu vou começar a colocar limite em tudo. E começar a colocar limite em tudo. Não é isso. É você introduzir o limite de forma acompanhada ali, devagar, é um processo. Por quê? Até mesmo não é porque vai chocar o outro se eu colocar limite tudo de uma vez, não. É para que você não perca a vontade de continuar colocando limites, para que você não se perca no caminho, para que você continue focado. É igual dieta. Eu vou fazer uma dieta. Eu vou fazer uma dieta, nossa, eu vou parar de comer tudo, só vou comer salada, alface por 30 dias. Qual é a possibilidade de você desistir dessa dieta? 100%. Porque você comia tudo e no outro dia você vai comer só alface. Agora, se a nutricionista vir falar pra você, olha, vamos começar a adaptar, em vez de você comer chocolate todo dia, vamos comer um dia sim, um dia não? Qual que é a probabilidade de você aceitar essa dieta e fazer, se esforçar no dia do não? Muito grande. Então, a imposição de limites nos relacionamentos, elas também precisam ser de forma gradual, para que você se adapte, para que você consiga, aos poucos, se adaptar à imposição dos limites, à imposição de regras. Os limites são seus, e aí as pessoas vão julgar, e tá tudo bem. Nós somos julgados o tempo todo, e você vai precisar trabalhar isso na sua cabeça. A questão do julgamento, do porquê você se magoa tanto com o que o outro vai pensar, julgar, falar, não te amar, não te olhar, não te visitar. E aí é um problema só seu também, de aceitar essa situação, trabalhar isso em psicoterapia. E se o outro ficou magoado, ele vai ter que resolver ele mesmo sozinho. Bom, eu espero que esse vídeo, ele ficou um pouquinho mais longo que os outros, né? Mas eu espero que o conteúdo tenha sido bacana, que eu tenha trazido um tema que agregue na vida de vocês. E vou continuar fazendo novos vídeos com outros temas que também se encaixam a limites e regras que a gente tem que estabelecer para nossa vida. E eu espero que de alguma forma você consiga ter compreendido o tema e consiga introduzir isso de forma pequenininha, aos poucos, devagar, mas devagar e caminhando sempre, os limites na sua vida, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.